talvez eu ainda posso não ter descoberto algum dom. Talvez você pode não ter descoberto algum dom. Então Deus vai te desafiar nessas aulas a descobrir os seus dons e a atuar dentro dos seus dons. Durante muito tempo, eu vim da Igreja Batista. Tem uns pastores aí que costumam brincar, ninguém é perfeito, né? Mas eu vim da Igreja Batista e a gente brinca, mas a Igreja Batista ela tem um fundamento de ensino muito forte. Isso ela tem de forte, ela tem um ensinamento muito forte de ensino. Mas durante muitos anos eu vi dentro da Igreja Batista pessoas trabalhando dentro de funções que não eram e não faziam parte do seu dom. Era chamado... Esqueci, Jesus. Eram cargos, né? Vamos dizer, chamados cargos. Existiam os cargos dentro da Igreja Batista e havia votação todo final de ano para ver quem ia trabalhar em tal ou tal cargo. E aí sobrava para aqueles que estavam dispostos a trabalhar, né? Fulano, se esqueci seu nome, você vai falar de novo. Leonel, né? Tá lá na Igreja Batista e ele é o cara que trabalha tudo quanto é coisa, está sempre disposto, então sobra para quem as funções? Para o Leonel. E o Leonel vem, pega toda uma carga de funções dentro da igreja porque ele tem pique para trabalhar. Mas muitas vezes o Leonel não sabe o dom que tem. Isso acontecia demais dentro daquela igreja. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda, que você, se você ainda não entende, que você entenda que Deus te chamou com um dom para trabalhar num determinado lugar, para fazer determinada coisa, para abençoar o reino e a igreja de Deus. Alguém diz amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus aí, que eu gosto de Deus. Então você diz para mim, eu fui chamado para determinados dons, para abençoar meu irmão. Para abençoar o seu irmão, amém? Então é para isso que você foi chamado. Para abençoar as outras pessoas, as pessoas que estão ao seu lado. Então, mas a gente precisa entender que existem dons espirituais e dons ministeriais. E a gente vai separar essas duas coisas nessas aulas. A gente vai separar dons espirituais de dons ministeriais. Então você vai descobrir que você pode ter dons espirituais e não ter dons ministeriais. Ou você pode ter dons espirituais e também ter dons ministeriais. Certo? Mas eu acredito que você não tenha dons ministeriais, você tenha dons ministeriais, mas também tem que ter dons espirituais, porque quem tem ministério tem que ter dom, gente. Não tem jeito. Então Deus te chamou, e eu costumo brincar com todo mundo aqui, e eu gosto disso. Quem não gostar, eu sinto muito, mas eu sempre pergunto, tem líder aí? Tem poucos ainda. Até o final do módulo vai ter muito líder aqui. Mas eu digo isso, eu não digo para que você se sinta um líder, que você tem que pegar uma estrutura dentro da tua igreja, que você tem que ser um líder dentro... Não. Quando eu digo tem um líder aí, eu digo que em todo lugar Deus vai te usar de alguma forma. É isso que eu quero te dizer. Quando Deus te chama, você de alguma forma você vai ser um líder. Como pai, como mãe, né? Como patrão, como patroa, como pastor, como pastora, como líder dos diáconos, né? Como líder... de obreiros, como líder de ministério de louvor, seja lá onde for, Deus vai te usar de alguma forma como um líder. E eu quero, em nome de Jesus, eu sempre falo isso para toda a turma, eu quero que exploda o líder que há em você. Amém. Eu quero que saia para fora de você o líder, a líder que há dentro de você. Porque o Espírito Santo é chamado no Novo Testamento de dínamos. O que é dínamos? Alguém sabe? Dínamos é uma palavra grega
aí. Não, é quase, não é dinamismo. Hã? Fala alto, gente, não chuta, não tem importância, vai pra fora, bate na trave, mas chuta. Dinamite. O Espírito Santo é uma dinamite. Dínamos quer dizer dinamite. Existe uma dinamite dentro de você. Amém. Ninguém creu quase. Existe uma dinamite dentro de você e você está aí, amém. Glória a Deus. Amém. Acende a dinamite aí, irmão. Dá para acender a dinamite? Isso, quase explodiu o inferno, gente. Porque é a dinamite que existe dentro de nós explode o inferno à nossa volta. E eu estou aqui para te desafiar a explodir o inferno à tua volta. Porque o Espírito Santo que habita em você não dá para não fazer a diferença. Não dá. Não dá para não estar no lugar onde Deus quer. Não dá para não fazer a diferença onde Deus te chamou para fazer. Porque essa dinamite precisa ser acesa todos os dias. Em nome de Jesus, esse tempo aqui, essa dinamite vai ser acesa. Em nome de Jesus. Então, a gente vê em Coríntios, tá? 1 Coríntios 12, a gente vê a relação dos dons espirituais. Se você estiver com a apostila, você vai estar aí acompanhando. Tá, na segunda e a primeira eu acho que é a antropologia, né? Que o pastor trocou. Era ele que ia dar no primeiro tempo, mas ele trocou. Então você vai procurando bem mais para trás, está em dons e ministérios. Em algumas coisas, nesse livro aqui, o pessoal daqui da Bacentar já conhece, o pastor Luciano Subirá, Falar em Línguas. É um dos livros que eu, assim, o livro que eu já li, melhor que eu já li sobre línguas foi esse aqui. Explica assim de uma clareza muito grande. E eu tenho esse daqui que eu estou relendo, Ministério Profético, que na época que eu li eu achei muito bom, do Rick Joyner. E eu vou estar dando uma pinceladazinha sobre isso aqui. Depois eu passo para vocês, se vocês quiserem, tá? 1 Coríntios 12, 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, tá dando para ver daí de trás? Tá? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, é porque está clarinho ali, que sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Vou passar aqui. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, o Espírito Santo, ele dá os dons como lhe apraz. Então, eu sei que a gente sempre ouve isso, mas é sempre bom a gente ouvir que o Espírito Santo, ele dá o dom a ele para quem ele quer. Não adianta você querer cantar se Deus não te deu esse talento para cantar. Não adianta você querer ser um pastor, uma pastora, se Deus não te deu o dom para ser. Tem muita gente querendo o que é do outro. Dá um glória aí, não. Misericórdia, né? Tem muita gente querendo o que
gente acha que tem, mas não é. Deus dá para cada um como Ele quer. E aí, para cada pessoa, Deus vai dar segundo a capacidade que Ele sabe que colocou na tua vida. Amém? Amém. Deus te colocou uma capacidade. Então não adianta você dizer, eu não sei fazer nada. Eu não consigo fazer. Deus já falou para mim que eu vou ser isso. Mas eu não consigo fazer. Consegue. Porque se Deus te deu, Ele te deu capacidade para isso. Amém? Deus te deu capacidade. E não adianta também você se achar o cara, porque Deus te derruba lá de cima. Porque com Deus não existe nem lá nem cá. Sempre há um equilíbrio em tudo que Deus nos dá. Então Ele nos dá para que a gente, por isso que eu disse, para a gente abençoar o outro. Não é para si. Não é para a gente achar que faz. Porque quando a gente acha que faz, Deus vem e nos tira. E nos derruba. Não tira o dom, porque o dom permanece. Mas Ele nos tira da atuação do dom até a gente aprender. Porque a gente precisa aprender a ser usado pelo Senhor e não usar o Senhor. Amém. 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 Então diga para Deus assim, Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser usado. E não te usar. E não te usar. Amém. Amém. Usar a Deus ninguém consegue. A gente até tenta, mas a gente não consegue. Porque Deus é que quer nos usar. Pode. Na palavra diz em 13, é para nós nos esforçarmos para termos os melhores dons. Se for no caso, a gente já tem a Constituição da forma que Ele definiu. Mas como fica então essa questão de nós nos esforçarmos para termos os melhores dons? Qual é o melhor dom? Quando Paulo fala isso, ele não está falando simplesmente para você buscar mais os dons da palavra de sabedoria, ou você buscar mais ser pastor. Ele está falando que o melhor dom é o dom do amor. Então busque o melhor dom, o dom do amor. Amém. Porque esse dom vai te fazer atuar nos dons da maneira certa. Entendeu? Porque a gente não pode achar que a gente vai ficar buscando aquilo que não é nosso. A gente pode buscar algumas coisas, sim. Quando ele até fala assim, quando você, já estou entrando lá na frente, né? Quando você tem o dom de línguas, você busca interpretar, porque quando você interpreta, você edifica o outro e não só a si mesmo. Né? Aí você vai orar, Senhor, me ajuda, ou então que alguém interprete. São questões de usar o dom de acordo com aquilo que vai ajudar as pessoas. E não ficar buscando aquilo que não é teu. Deu para entender? Amém? Então vamos lá. No contexto bíblico neotestamentário, o termo dons espirituais refere-se a 9 dons dados por Deus aos cristãos, por meio do Espírito Santo, para auxiliar numa propagação do Evangelho de Jesus Cristo e edificação da igreja. Os 9 dons são listados na Bíblia, como eu já falei, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10. Você pode ficar acompanhando aí. Está doendo, glória a Deus. Então vamos lá. Dons de revelação. A Bíblia, ela não fala que existe subdivisões nos dons, não. Ela não especifica isso. Isso foi especificado a partir do tempo em que as pessoas foram descobrindo que um dom tinha relação com outro dom. Então foi colocado subdivisões nisso. Então a gente subdivide os dons assim: dons de revelação, que está aí na sua apostila, palavra de sabedoria, palavra de ciência ou conhecimento e discernimento de espíritos. Então esses 3 são relacionados no dom de revelação, que a gente pode ver por aí. A gente vai falar sobre isso, só estou especificando aqui. Dons de poder, né? É a fé, são os dons de curar e a operação de milagres ou maravilhas. Então esses 3 estão relacionados no dom de poder. Dons inspiracionais ou vocais, profecia, variedade de línguas e interpretação de
Alguém quer falar? Como é que se tem revelação? Como é que a gente pode descobrir uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento ou discernimento de espíritos? Alguém quer falar? Eu gosto que fale. Através de sonhos. Através de sonhos, o que mais? Eu vou chegar nele. Só primeiro vamos ver como é que a gente consegue isso. Aí eu chego nele. Visão. Visão. Quem falou visão? Amém. Visão. Através do Espírito falar com a gente, passar com uma pessoa. O Isso. Santo fala no coração da gente e passa com uma pessoa. Isso aí. Seria aquela questão das impressões no Espírito, né? Aquela coisa forte que o Espírito Santo está falando contigo. Falar e tudo fala. Para falar e tu não fala, né, irmão? É assim mesmo, é desse jeito. O Espírito Santo está ali e fala. Se eu quero, só água. Se possível. Obrigada, tá? Não, obrigada. Então, a gente, como o irmão Adilson, né? Como aquele já ano passado já veio com a gente, já consegui gravar um pouquinho. Então, como o irmão Adilson falou, às vezes o Espírito Santo está ali movendo o nosso coração para falar e a gente segura. Por que a gente segura, gente? Pensando que não é Deus. Isso aí. Muitas vezes por medo, por dúvida. E é isso que Satanás mais gosta dentro da igreja. Dúvida e medo. Uma vez um pastor teve aqui, não lembro, acho que foi o pastor Hernani Santos, que teve aqui uma vez, e ele falou que a fé, ela exalta a Deus, porque você exalta aquele que você crê, né? A fé exalta o nome de Deus, mas a incredulidade exalta o diabo. Por quê? Porque quando você não acredita em Deus, não acredita naquilo que Deus está fazendo na tua vida, quem está sendo engrandecido, gente? Só o inferno, porque Deus... Obrigada. Porque Deus não é exaltado na tua dúvida. Por isso que o diabo o tempo todo fica colocando dúvida no teu coração. Isso não é de Deus. Isso não vai acontecer. Sabe aquele negócio que você ouviu lá na igreja? Que vai acontecer, que a tua vitória está chegando, que Deus está falando que está chegando. Isso é tudo balela. Olha como é que está dentro da tua casa. É só no vizinho. É só no vizinho. É isso aí. Não é para você. Porque a tua realidade, você está vendo a tua realidade? A tua realidade é essa. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu entrava muda e saía calada. Você vê eu falando pra caramba aqui hoje, é misericórdia de Deus. Porque eu entrava muda e saía calada. Sempre fui muito tímida, muito tímida. Ainda sou. Em algumas situações eu ainda sou. Mas procuro vencer. Então essa minha timidez fazia com que tudo na minha vida fosse bloqueado. Porque eu não conseguia falar. Né? Eu não conseguia estar à frente de nada. Eu sentada no banco da minha igreja, eu olhava as pessoas no altar, eu dizia, eu nunca vou estar lá. Eu nunca vou conseguir falar. Eu nunca vou conseguir ensinar ou pregar. Jamais. Na minha cabeça eu ficava com aquilo ouvindo. Eu nunca vou conseguir. Até que um dia o Senhor quebrou isso na minha vida. Amém. O Senhor falou, você vai, mas eu tive que fazer o quê? Vencer o medo. Vencer as minhas limitações. Vencer aquelas vozes que ficavam me dizendo que eu não consigo. E a primeira vez que eu preguei na minha igreja, na minha vida, assim, pregar mesmo, foi no púlpito. Eu falei assim, meu Deus, Deus fez um negócio que não faz com ninguém, porque normalmente a gente prega assim, né? Vai pregar no lar, prega no... E Deus me botou lá em cima, você vê. O que Deus faz com uma pessoa, né? Que eu jamais queria estar lá. Então a gente precisa entender que quando Deus nos quer em algum lugar, fazendo alguma coisa com um dom específico, Ele vai te empurrar para lá. Nem que Ele tenha que travar a tua vida. Verdade. Nem que Ele tenha que te segurar e te espremer. Mas Ele vai te levar ao lugar que Ele determinou. Amém, Jesus. Então, para não ser espremida, corre para lá. Amém?
igreja se fechou para a revelação. A igreja se fechou para a palavra profética de Deus na terra. E aí o que acontece? A igreja perde. Você está perdendo. Aí eu estou perdendo. Você está perdendo. Eu estou perdendo. Porque eu poderia ter uma palavra de Deus vinda ao meu encontro que daria uma resposta para aquilo que eu preciso e eu não tenho porque eu não creio. Ou porque eu tenho medo de crer. Porque uma palavra de sabedoria dada para você, Deus vai te confirmar. Deus vai confirmar. Deus não é doido. Deus confirma. E se não for de Deus, irmão, você errou. Irmã, por favor, vai orar de novo, porque Deus não confirmou isso aí não. Deus não confirmou isso. Testifica. Testifica. Né? E é engraçado que ano passado eu comecei a orar a Deus para que Deus me mostrasse onde Ele me queria exatamente. Porque Deus fez comigo umas coisas assim, né, que às vezes a gente não entende. Eu já passei por tudo quanto é lugar dentro da igreja, a gente sempre tem noção. Eu já dei aula para junior, eu já participei de ministério de louvor, eu já fui diaconisa, eu já fui de tudo, quase tudo dentro da igreja. Porque Deus me colocava lá, porque eu não sei, Deus me colocava. E ano passado eu comecei a orar assim, o que exatamente o Senhor quer de mim? E Deus começou a usar umas bocas proféticas. Dentro do seminário mesmo, um aluno do ano passado, terceiro ano, falou para mim, olha, Deus te quer ali assim, assim, assim. Não vou falar, não adianta ficar curioso que eu não vou falar. Deus te quer fazendo isso, isso e isso. Eu falei, irmão, para com isso. Falei assim, para? Não é isso não. Né? Falei assim mesmo, não é isso não, irmão. Tá doido um negócio desse, já tá tudo certo, Deus. Não é isso aí não. E tá bom, Deus vai te confirmar, irmão. Falou assim pra mim. E calou a boca, não falou mais nada. Quando chegou no começo desse ano, Deus vai e usa outra boca. Aí eu já comecei a ficar cabreira. Aí daqui a pouco, passa um mês ou dois, outra boca falando a mesma coisa. Essa é a palavra de conhecimento, gente. Palavra de conhecimento. Porque as pessoas não sabem de mim nada, não sabem o que eu estava orando, pedindo a Deus para confirmar o que Ele queria, e Ele usa 3 bocas para dizer, Deus quer você em tal lugar fazendo tal coisa. Palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento tem que existir dentro da igreja. Porque é uma revelação de Deus, amém? É difícil entender isso? É difícil. Porque tem muito erro dentro da igreja. Tem muita gente sendo usada de forma errada. E dá temor mesmo. Tenha temor para não ser usado errado. Tenha temor. Busque de Deus. Quando Deus te der uma palavra de conhecimento, busca de novo. Senhor, é isso mesmo? Confirma. É isso mesmo? Para você não errar. Mas a gente também, muitas vezes, precisa errar para acertar. Muitas vezes eu já errei tantas coisas. Para eu entender quando era a voz do Espírito, quando era a voz da minha carne, quando era a voz do diabo. É fácil? É fácil? Alguém acha fácil? Se alguém acha, me ensina, por favor. Não é fácil você discernir a voz de Deus, a voz do diabo e a voz da tua carne. Você pode estar olhando para a irmã, ela está tendo uma atitude e você dá uma palavra para ela, porque você viu a atitude que ela teve, isso é da sua carne. É difícil, mas Deus pode fazer, porque se Ele deixou esse dom na Bíblia é porque é para ser usado. Amém. Amém. Alguém pode dizer mais amém? Amém. É para ser usado, só que com sabedoria. Verdadeiramente Deus te mostrando. E aí essa palavra de conhecimento vai chegar e Deus vai confirmar. Outro dia eu estava no GCA que eu frequento, eu fui na casa dessa menina que dirige o GCA, e Deus me mostrou um rapaz que estava lá. Eu falei, posso orar por você? Chamei ele para orar, orei por ele, botei a mão nele, comecei a orar por ele. Daqui
do lado, a outra começou a chorar do lado, porque eu não estava lá. Antes de eu chegar, eles estavam falando sobre isso. E ele estava pedindo conselho a essa menina que dirige o GCA, do que ele deveria fazer com relação a uma menina que ele estava gostando. Foi uma palavra de conhecimento que Deus me deu naquele momento e confirmou no coração dele. Que ele precisava esperar. Que não era o tempo de Deus. É fácil? Não. Muitas vezes a palavra de conhecimento vem de encontro àquilo que eu estou querendo. Mas Deus dá. E aí ele vai esperar um tempo e Deus vai dar ali na frente para ele. Ele é novinho. E ele precisa se focar naquilo que Deus quer naquele momento. Então, às vezes, Deus dá essa palavra para a gente. Em alguns momentos, sim. Eu não sabia de nada. Então, Deus revela algumas coisas. Palavra de sabedoria, Deus dá a palavra de sabedoria. Mas a palavra de sabedoria vem com algo que você vai chegar lá na frente e ter uma resposta do que fazer. Palavra de conhecimento é só, eu conheço isso, é isso que está acontecendo e precisa ser resolvido. Palavra de sabedoria é, você diz para a pessoa o que está acontecendo, mas precisa ser feito isso para consertar o que está acontecendo. Deus dá a palavra de sabedoria, de revelação na palavra. Muitas vezes da palavra de Deus, você abre a Bíblia e tem uma revelação de palavra de sabedoria que ninguém nunca teve. Você já viu isso, não já? Você está ali, está um pregador e o cara começa a pregar e falar alguma coisa, você já ouviu 10.000 vezes aquele texto. Mas aquela revelação foi exatamente aquilo que tinha como palavra de sabedoria que a igreja precisava ouvir. Ninguém nunca ouviu isso, né? Palavra de sabedoria. Você pega biblicamente e você traz à luz o que está acontecendo e dá a solução para o problema. Dá a solução para a igreja. Palavra de sabedoria. Muitas vezes a gente tem palavra de sabedoria porque Deus nos dá isso e a gente guarda. Isso é usado também no gabinete, né? Aconselhamento, usa assim muito. Muito. Porque aconselhamento é onde mais Deus vai usar, porque é ali, né? É o tete a tete ali, é entre você e a pessoa. E às vezes Deus revela. Quantas vezes o pastor dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria do altar? Quantas vezes ele fala que vai acontecer, né? Porque não é só futuro, é presente. A palavra de sabedoria não é só futuro. Então, muitas vezes o pastor é usado e fala isso, e acontece. E depois a pessoa vem dar o testemunho de que realmente o que o pastor falou era aquilo que ia acontecer. Palavra de sabedoria. Aí você diz assim, mas é só para o pastor. É só para o pastor? Não. É para aquele que não está de braço cruzado e está buscando a Deus. Então vamos descruzar o braço aí? Em nome de Jesus? Vamos descruzar o braço, em nome de Jesus, e deixar Deus te usar. Com sabedoria. Com discernimento. Realmente o Espírito Santo te usando. Mas precisa buscar. Precisa orar, precisa jejuar, precisa estar na palavra para não errar, para Satanás não te usar com uma palavra errada. Então a gente precisa. O mundo espera a manifestação, né, dos filhos de Deus. E como é que os filhos de Deus se manifestam, gente? Trazendo uma palavra de sabedoria para o mundo. Trazendo um Jesus para o mundo atual. Trazendo um Jesus que eles precisam conhecer dentro da palavra. Amém? Amém. É você que Deus escolheu. Amém. Tem líder aí? Amém. Tem pouco ainda. Amém. Tem líder aí? Amém. Como líder, Deus te chamou. Amém. Deus te chamou para trazer uma palavra de sabedoria. Se você tiver esse dom. Para trazer uma palavra de conhecimento, se você tiver esse dom. Tem gente que tem muita gente aqui que tem e não sabe. Discernimento de espíritos. Né? Quando você olha, você discerne as coisas espirituais. Você discerne se a pessoa vem se é do Espírito ou se é de Satanás. Você discerne o mundo espiritual
pode ver anjos, você pode ver demônios, você pode olhar para a pessoa e saber se ela está endemoniada ou não. Você pode olhar para a pessoa falando e saber se está vindo de Deus ou não. Se a palavra de sabedoria é de Deus ou não. E você repreende se não for de Deus, porque Deus te dá o discernimento. Já muitas vezes eu já ouvi na minha antiga igreja, eu ouvi palavras, línguas, e eu sabia que não era Deus. Eu sabia que eu senti um troço estranho assim, a pessoa falando em língua perto de mim, eu falei, eita, não é Deus não. E às vezes o diabo está falando em língua perto de você e você não sabe. Meu Deus. Fala, irmão. Isso é um dilema. Fala. O que acontece? Ontem mesmo eu tive uma experiência assim. Eu tenho alguns amigos no Facebook e eu tinha contato com uma colega, só que assim, eu falava com ela muito esporadicamente. Graça e paz, como você tá, tudo bem? Mas ficava só nisso. Só que há algum tempo, Deus estava me incomodando para poder falar com ela, e eu sempre resistindo. Eu falei, não vou falar nada, não vai nem conversar, vai mal falar, porque é mal mesmo do pessoal do Facebook. Você fala um oi, levam 3 horas para responder aquele oi. Eu falei, pô, eu não vou falar não. Ontem, aí eu vim à noite, participei da ceia e fui para casa. Chegando em casa, a primeira pessoa que veio na minha mente foi ela. Aí eu falei, vou falar com ela. Aí eu comecei a falar com ela sobre valorização da nossa imagem. Perguntei para ela se ela estava na igreja, estava falando do amor de Deus para ela, que Deus a ama. Aí ela deu algumas desculpas por não estar vindo. Aí eu até conversei com ela e falei assim, a gente tende a fazer isso mesmo. A gente sempre dá uma desculpa para não vir à igreja, ao invés de dar um jeito. Aí eu comecei a falar algumas coisas que ela até falou assim, poxa, é de Deus mesmo. Aí ela pegou, me deu o WhatsApp dela, falou assim, poxa, eu quero conversar mais com você, coisa e tal. Porque isso tudo está me testificando, porque eu já vinha sentindo isso, só que eu não tinha força para reagir. Eu até estava conversando com ela, falei assim, você tem que interagir com pessoas que professam a mesma fé que você, pessoas que te acrescentem algo, porque o mundo, ele não tem nada a te oferecer. É muito mais fácil você, dentro da igreja, se deixar ser levado pelas coisas do mundo, principalmente quando você não tem uma base, você não é aliançado com pessoas que professam a mesma fé que você, e isso acaba te minando aos poucos. Quando você percebe, você já está fora. E foi o que aconteceu com ela, até marcou de vir amanhã na igreja aqui, ela estava um pouco afastada. Aí ela falou assim, não, vou na igreja porque eu senti que é Deus falando comigo e Ele quer que eu retorne. Então foi uma experiência bem bacana, porque eu nunca tinha sentido isso para falar com ninguém. E eu assim, já até tive revelação, mas eu acho que a minha preguiça até me impediu de entender a revelação de Deus de algumas coisas. Mas essa, pelo menos, eu cumpri. Vamos falar uma palavra ali chave, né? Preguiça, gente. Ninguém tem isso, né? Só eu que tenho. Aqui na Pacientar, nas outras igrejas aí que tem aqui, ninguém tem isso, né? Ninguém tem preguiça. Fala, irmão. Vou fazer uma pergunta. Paulo ele nos aconselha a buscar diligentemente o melhor dom. Sabemos que é o amor. E em cima disso também, no caso, buscar o dom em cima daquilo que eu estou fazendo. Um exemplo, eu estou dirigindo um trabalho de libertação. E no trabalho de libertação, é muito necessário você ter o dom da visão ou o dom da sabedoria da palavra. Dentro da libertação? Acho que não necessariamente. Não necessariamente. Isso também. A visão, ela faz parte, algumas vezes ela faz parte da libertação. Porque Deus vai te dar a visão do que aquela pessoa está precisando. Né? Talvez não uma visão clara, uma visão real, né? Você está vendo ali na realidade, mas aquela impressão no espírito, que também é uma visão, é chamada visão fechada. Né? Deus te dá a visão do que aquela pessoa está precisando. Muitas vezes isso acontece, mas não necessariamente isso vai acontecer, porque dentro da libertação você usa vários tipos de meios que você pode ter, tipo a ficha que a pessoa preenche. Então você não precisa de muito discernimento, você está lá com a ficha dela, você sabe o que ela está precisando para ser liberta. Né? Tem isso assim, também.
assim, meio, assim, digamos assim, profetadas. E assim, passei 4 anos ali naquele lugar e não... a minha maturidade cristã era 0. E aí foi quando eu me desviei e vim para Apacentar. Aí aqui, eu vim para cá na época de célula. Então assim, a gente era muito forte, como é ainda hoje, graças a Deus, o ensino da palavra. E aí eu me aprofundei em cima disso, no ensino da palavra. Só que agora eu voltei para onde? Para a libertação. Entendeu? Então assim, era uma luta que assim, eu tenho com Deus e assim, eu falo assim para as pessoas perto de mim. Eu oro a Deus para que Deus te dê todos os dons. Para mim só me deu da palavra. O irmão talvez não esteja compreendendo bem, ou talvez não esteja se falando exatamente aquilo que talvez eu não esteja entendendo. Mas o ministério da palavra é uma coisa, conhecimento da palavra é outra. Né? Ministério da palavra é aquele que prega, é o pastor, é aquele que é usado na palavra para determinada coisa. Conhecimento da palavra, todos têm que ter. Não dá para você agir, atuar dentro de um ministério sem conhecimento da palavra. Porque se você não tiver conhecimento da palavra, você vai ser facilmente enganado por Satanás. Facilmente você vai lançar palavras para as outras pessoas que daqui a pouco vai destruir a vida delas ao invés de ajudar. Então, conhecimento disso aqui, não somente a letra, não somente ler, né, que eu sempre falo com todas as turmas, eu falo isso, tem que ler a palavra, não tem jeito, não tem como fugir, não tem como fazer nada dentro da igreja se você não conhece isso aqui, pelo menos de ler. Porque é lendo que a unção vem, é lendo que você vai ter dito para você aquilo que Deus quer para a tua vida, né? Conhecendo essa palavra que você vai fazer, mas conhecendo e estudando, aí entra estudando. Né? Eu aqui na Apacentar, eu fui desafiada na escola de servos. Quem não fez, faça, que é muito bom. Né? Eu fui desafiada na escola de servos dos pastores na época que estava aqui, a ler a Bíblia toda. Eu nasci na igreja, eu nunca tinha lido a Bíblia toda, assim, de capa a capa. Eu lia, né, igual todo mundo fala, eu leio livros, eu vou lendo alternado, de repente até eu já li tudo, mas eu li tudo alternado. E eu nunca tinha pego a Bíblia para ler de capa a capa. E eu fui desafiada a ler a Bíblia de capa a capa, eu me senti desafiada, porque eu falei assim, não é possível, eu tenho tanto tempo dentro da igreja, eu nunca li a Bíblia inteira de capa a capa assim. E eu comecei a ler e não parei mais. Eu estou na 4ª leitura. E essa 4ª leitura da Bíblia, eu estou parando, estou estudando mais, porque agora é um processo de Deus falar assim, né? Estuda mais, para mais nesse texto, dá uma olhadinha, vai lá, pesquisa, vai nos livros, né? Pesquisa esse texto aqui que eu quero falar contigo nisso. Então não adianta. Você tem dom? Alguém tem dom aí? Amém. Tem pouca gente com dom aqui, Jesus. Amém. Se você tem dom, todo mundo tem pelo menos um, gente. Então todo mundo tem que levantar a mão. Porque todo mundo tem pelo menos um. Então se você tem o dom, se você não tem a palavra junto do teu dom, com certeza você está mais propenso a errar. Mais propenso a cair naquele dom que Deus te deu. Então, lê a Bíblia, gente. Não tem como. Tem outros de você conta assim, pode botar quem veio também. A questão de sabedoria da palavra, de ler a Bíblia, eu vejo que assim, eu já li a Bíblia antes, tentei ler a Bíblia toda e não consigo. A questão de você ter algumas coisas que você não entender. Você passa por versículo 2, 3, 4, 10 vezes, você acaba pegando 2, 3 Bíblias diferentes na internet, procurando o dom da palavra, daquela palavra, para saber, você acaba não entendendo. Então você deixa esse capítulo para trás. Quando você volta na próxima vez, você entende com uma facilidade fenomenal. Então você vê que o Espírito Santo age em cima daquele dom da sabedoria de ler a palavra, esse entendimento. É a sabedoria que Deus vai te dando de entendimento à medida que você necessita dela. Porque às vezes a gente quer entender a Bíblia toda de uma vez e não adianta que não vai ser. Né? Você vai ler, vai passar por coisas, depois você vai ler de novo e vai, eu tinha lido
isso aqui, eu nem lembrava que eu tinha lido isso aqui. E agora veio a revelação, veio Deus mostrando aquilo que Ele quer que eu entenda. Então, esse conhecimento da palavra vai te dar capacidade para usar o teu dom dentro daquilo que você precisa. Então, irmão, por favor, né, a gente parte desse princípio, que todo mundo aqui já, né, tirando o irmão ali, tem um ano só, não é isso? Gravei, eu só não gravei teu nome ainda, mas vou gravar. Então, tirando ele que está novinho ainda, você já tem, né, que está lendo a Bíblia toda se você não leu. Porque é princípio de crente que precisa ler, não tem jeito. Precisa estudar. E aí sim Deus vai desenvolver o teu dom dentro da palavra. Aí você vai, de repente, você vai ter uma palavra de conhecimento dentro daquilo, de um texto da Bíblia que vai ser usado para determinado irmão num problema que ele está usando, naquele momento que ele está precisando. E aí vem a revelação da palavra. E aí você vai ter o conhecimento e vai mostrar dentro da palavra aquilo. Então, em nome de Jesus, se você não sabe o teu dom, vai buscar em nome de Jesus. Porque você precisa usar no reino. O reino tem pouca gente trabalhando e muita gente nas costas dos poucos. Eu profetizo que você não é essa muita gente nas costas dos poucos. Aliás, você está aqui, né? Você é um dos poucos que está aqui, o montão está lá fora e não está estudando. Então você não é o que está nas costas dos outros. Parte-se desse princípio, que você quer aprender mais. Amém. Então, se você quer aprender mais, não desista. Eu preciso parar, não cheguei nem na metade dos dons, mas são 8h20. Eu preciso parar para o intervalo. Mas, em nome de Jesus, eu vou te desafiar de novo. Busque o seu dom. Amém. Mas não só busque o seu dom. Busque atuar dentro do seu dom. Amém. Não adianta descobrir o teu dom e você não atuar dentro dele. Um monte de gente te dizendo o que você deve fazer, Deus usando um monte de boca e você não atua no dom que Deus te deu. Você vai ver os outros dons que tem aí, mas você precisa atuar dentro dele. Vai buscar essa semana. Amém. Senhor, me mostra. Se o Senhor tem mais de um para mim, me mostra. Amém. Que eu preciso atuar dentro desse dom. Ao contrário, eu preciso fechar com isso, que não é a nossa aula, mas eu preciso fechar porque eu gosto de falar sobre isso também, que o fruto do Espírito, o dom é dado, né? Que a gente fala, Deus jogou. Né? Eu brinco assim, foi com a tua cara, te deu o dom, Espírito Santo. Mas o fruto não. O fruto você tem que buscar. O fruto é conquista. Né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É conquista. Alguém pisa no teu calo, você exercita mansidão e domínio próprio. Né? Alguém joga algo na tua cara e você diz, eu te amo. Coisa linda, né? Aí acontece, você bate com o carro e você diz, Senhor, eu creio na tua provisão de consertar meu carro. Eu creio que o Senhor vai fazer. Bateram no meu carro. Bateram no seu carro e você, Senhor, eu amo esse que bateu no meu carro. E não me pagou aí. Olha, não me pagou, Já com certeza Senhor. me pagou. Eu profetizo a bênção, eu sou bom, né? A minha bondade vai ser excessiva. Então, essas coisas é busca. Todo dia. Não adianta que você vai lidar todo dia com esse tipo de coisa e vai precisar do fruto. E a igreja, muitas vezes, nós como igreja, eu como igreja, muitas vezes estou afundando naquilo que eu sou e que eu poderia ser, porque eu não exercito o fruto do Espírito na minha vida. E aí eu estou matando um monte de gente que está à minha volta. Com uma palavra maldita, né, com uma falta de amor, com falta de mansidão, né? Pisou no meu calo, eu falo mesmo. Né? Eu sou franco, eu sou franca. Tem um monte de gente franca por aí e que está falando coisas e matando gente. Então, busque o fruto também. E nós somos observados o tempo todo. Né? Então, assim, a nossa atitude reflete para aquele que não é crente. Também. Né? Porque a primeira pessoa, assim, eu comecei a teologia porque eu fui confrontada dentro do meu trabalho.
sentei, conversei com a menina, sabe? Porque eu tenho que ter o conhecimento da palavra. Não adianta, eu sou crente, eu sou evangélico. Não, porque as pessoas veem a nossa atitude. O tempo todo a gente está sendo observado. Né? Falar lá, é crente. Então, assim, as pessoas têm que ver na gente o Espírito Santo de Deus, né? Pra gente poder passar o amor pro próximo. Aí a pessoa vem, você é isso, né? É o que está sendo falado, né? Então, assim, a gente tem que ter atitudes como o Evangelho. Porque através do fruto na nossa vida é que o dom vai ser autenticado. Porque aquilo que a pessoa vê em você vai te autenticar para chegar para ela e usar o teu dom. E o nosso testemunho também, né? Isso é o testemunho. É o testemunho. É a autenticação. Né? Que se você grita com todo mundo, né? Você esbraveja, você anda empurrado, não fala bom dia com ninguém. Aí Deus vai te dar uma revelação de alguém no teu trabalho, que você vai chegar para a pessoa e vai entregar um manto, entrega um manto e a pessoa diz, quem vai é você? Você fica gritando com todo mundo, você acha que eu vou acreditar no que você está me falando? Aí a sua cara vai no chão. Então, o fruto é a autenticação para o teu dom. Eu percebo que está muito envolvido no teu caráter também, né? Conforme você vai deixando Deus tratar o teu Justamente. caráter, o fruto vai entrando vazios e saindo do seu caráter. Justamente. Deus vai trabalhando dentro do teu caráter. Eu estava vendo, não sei quem pôde ter a oportunidade de assistir um programa sábado do Raul Gil. Estava lá um deputado, Marcos Feliciano, aí junto, dia da mulher, né? Aí colocou a filha da Gretchen. Meu Deus, só faz esses negócios. Ele sentado assim, eu falei, aí eu falei para ele, vou sentar agora para ver isso aqui. Aí começaram a fazer perguntas a ele, e pergunta assim, aí ele falava assim, você quer que eu responda como pastor, como deputado ou como homem? E uma cilada mesmo, né? Eu fiquei olhando espiritualmente aquilo, aí eu fiquei olhando bem pro olho dele. Teve uma hora que Deus é tão bom que eles começaram a se discutir entre eles e o pastor Marcos Feliciano aqui. Calado. Busca no YouTube, vocês vão ver isso. E daqui a pouco essa filha da Gretchen começou a falar num tom mais áspero. Ele falou assim, se você fosse criada num lar evangélico, você teria mais respeito comigo. Aí ela começou a braguejar, ele falou alguma coisa para ela. Aí ele falou assim, eu vou orar para você ser mais feliz, para você ter mais felicidade no teu coração. Ela largou o microfone assim, vê que era demônio. Se tu tivesse esse discernimento do espírito, né, você vê que era demônio. Aí o Raul Gil na mesma hora interviu em relação a ele. Ele não precisou fazer nada, ele só ficou aqui sentado. E assim, o Raul Gil e todo mundo, só outras duas mulheres, não precisava disso, não sei o que. E quantas vezes isso acontece dentro da igreja? Dentro da igreja. A gente está no meio, somos humanos? Somos sujeitos a errar? Sim. Glória a Deus por isso. Senão eu estaria no céu. Porque às vezes também ninguém aceita que a gente erre. E peraí, sou humana. O que eu não posso é ficar errando toda vez na mesma situação. E aí vira bagunça, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, errar a gente pode errar. Mas quantas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos sendo motivos para as pessoas se escandalizarem conosco? Então, cabe a nós tirarmos isso como lição. Que amanhã, quando tiver um grupinho me falando isso, isso e isso, a gente não entre nele. Ou a gente não seja o pivô do grupinho. Que a gente haja no Espírito, com o fruto do Espírito, para que o nosso dom seja autenticado por Deus. Para que quando a gente fale com alguém, as pessoas nos respeitem, porque elas nos consideram como alguém que merece o respeito naquilo que está falando. Então a gente precisa buscar isso. Em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida que você, se não sabe, vai descobrir o teu dom. Se você já sabe, vai descobrir outros. E